numa distribuição Europa Filmes. Há três coisas importantes em história. Primeira, o número. Segunda, o número. E terceira, o número. Isso quer dizer, por exemplo, que os negros sul-africanos certamente acabarão vencendo, enquanto os negros norte-americanos com certeza jamais se libertarão. Isso quer dizer que a história não é uma ciência moral. Os direitos, a compaixão, a justiça são noções estranhas à história. Entrevista de Dominique Saint-Arnaud por Diane Leonard à literatura Polier. Fim da identificação. Dominique Saint-Arnaud, diretora do Departamento de História da Universidade, acaba de lançar, cujo título é Variâncias da Ideia de Felicidade. Poderia falar sobre o livro? Sim, o livro parte da hipótese de que a noção de felicidade pessoal se amplifica no campo literário, ao mesmo tempo que a glória de uma nação, de uma civilização diminui. O que entende por felicidade pessoal? Bem, a ideia de receber da vida cotidiana gratificações imediatas, cuja medida dessas gratificações constitui o parâmetro normativo do vivido. Poderia dar um exemplo ao nosso público? Bem, por exemplo, o casamento. Nas sociedades estáveis, o casamento é um modo de troca econômica ou política ou ainda uma unidade de produção. Que quer dizer? Quer dizer que um casamento bem-sucedido nada tem a ver com a felicidade pessoal dos dois indivíduos casados. Em caso extremo, a questão nem mesmo se coloca. Como se uma sociedade em desenvolvimento se preocupasse com o bem coletivo ou uma felicidade hipotética futura, mais do que com satisfações pessoais imediatas. Na literatura romana, por exemplo, a noção de amor conjugal começa a proliferar sob Diocleciano, no século III, quando a estrutura do império desaba. O mesmo fenômeno na Europa do século XVIII, quando a ideia russoniana de felicidade precede a Revolução Francesa. E coloco a questão paradoxal. A vontade exacerbada de felicidade individual que observamos hoje em nossa sociedade estaria historicamente ligada ao declínio do Império Americano que começamos a viver. Tá bom assim? Eu preciso de mais 5 minutos. Milan Kundera não vai poder vir, então teremos que estender o resto. Mas vamos falar do quê? Qualquer coisa. Desintegração social, degeneração das elites, o de sempre.